Queridos irmãos, queridas irmãs, chegamos a mais um domingo, o 32º domingo do tempo comum. E o evangelho que nós vamos hoje ouvir é a parábola das 10 jovens, 5 prudentes e 5 insensatas. Esta parábola, ela se situa no contexto da espera pelo Senhor que vem. O noivo, no caso aqui, se trata de uma festa de casamento. E é sempre bom ver quando a palavra de Deus insiste sobre um determinado tema, é porque aquele tema ou é uma coisa muito difícil, que precisa insistir, ou porque toca o tema que realmente as pessoas não estão dando a devida atenção. E é exatamente o que acontece com esse tema da vigilância espiritual, ou de nos colocarmos nessa atitude de espera do Senhor que vem. A questão não é a dúvida se o noivo vem. A questão é quando ele vai vir. Tudo estava preparado, elas estavam ali prontas para entrar com o noivo no cortejo, mas o Evangelho diz, mas o noivo demorava, e demorava muito. Essa leitura, ela está colocada no contexto, depois que o Senhor ressuscitou, as comunidades que foram criadas por Paulo e pelos outros apóstolos tinham uma expectativa de que o Senhor viria num tempo muito breve e seria o final dos tempos. Com a demora da chamada parousia, desse final dos tempos, da vinda do Senhor, a segunda vinda, as comunidades começaram a perder aquele elan, aquela vontade de se preparar para esse encontro com o Senhor. Houve um esfriamento, houve um relaxamento. E a gente percebe que nos momentos críticos da igreja parecia uma maior concentração, uma maior vigilância, mas quando as coisas demoram muito a acontecer, a tendência humana é relaxar, é de não se preocupar tanto, deixar para lá. E isso nós percebemos muito claramente nesse tempo da pandemia, quando apareceu esse vírus, né? Todos estavam muito atentos com as mínimas coisas. Com o passar dos meses, a gente percebe que já muita gente, a maior parte talvez das pessoas, já não tem o mesmo cuidado. O Evangelho chama atenção para essa diversidade das jovens. Algumas haviam levado o óleo para acender as suas lâmpadas e outras não haviam levado óleo suficiente. Então o que está em questão aqui nesse Evangelho é até que ponto nós estamos prontos e prontas para receber o Senhor. Muitos, ao ler esse Evangelho, ficam com uma má impressão das 5 que haviam levado o óleo, que não quiseram dividir o óleo com as outras. Falaram assim, não, se a gente der para vocês também, nós podemos ficar sem. Então elas têm que sair para comprar o óleo, e o noivo chega e a porta se fecha e elas ficam do lado de fora. A intenção da parábola nessa situação é mostrar que a responsabilidade é de cada um. Não adianta querer viver com óleo emprestado de ninguém. Somos nós que temos que zelar e nos prepararmos bem, porque pode ser que o Senhor demore.
Quantas vezes na nossa vida já aconteceram situações em que nós reclamamos com Deus, falando assim: poxa, há tanto tempo eu estou passando por essa situação e o Senhor não vem em meu socorro. São as demoras de Deus. Mas as demoras de Deus têm um sentido na nossa vida. Porque os tempos de Deus não são os mesmos tempos humanos. E muitas vezes, não atender prontamente aquilo que nós pedimos é a melhor coisa que Deus poderia fazer. Porque na maior parte das vezes nós não sabemos o que pedimos. Se o Senhor fosse atender os nossos desejos, assim que eles acontecem, estaríamos perdidos. Então o Senhor, que é muito sábio, Ele sabe que a maior parte das vezes é melhor fazer-nos esperar, amadurecer, para que nós possamos descobrir o que realmente pedir e como pedir. E outro elemento que eu gostaria de dizer ainda do Evangelho é a frase final: ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Então, a nossa vida espiritual deve ser uma vida de vigilância, de preparação para podermos reconhecer a vinda do Senhor e nos alegrarmos com a vinda dele como noivo, e nós, a igreja, a sua esposa. Vamos pedir ao Senhor essa graça e vamos pedir que nós tenhamos sempre as nossas lâmpadas prontas, que nós não deixemos acabar a nossa fé, a nossa esperança, porque o Senhor não cumpre os nossos prazos, porque o Senhor tem o seu próprio ritmo, e um ritmo que Ele sabe o que é melhor para nós. Então, vamos pedir ao Senhor esta graça para vivermos esse domingo. Senhor Deus, Pai de bondade, te pedimos que abençoeis as nossas famílias, preparai os nossos lares, não deixai faltar jamais o óleo, a luz, para que possamos nos alegrar com a tua vinda, quando ela acontecer neste tempo. Isso vos pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.